Olá! Metade da população adulta do país está no negativo. São 81 milhões de pessoas que não pagaram alguma dívida. Metade dessa população ganha até um salário mínimo. O endividamento da população brasileira não começou agora, mas cresceu de forma vertiginosa a partir do fim da pandemia. De acordo com a Serasa, cada brasileiro deve, em média, R$ 6.500. Em fevereiro, as dívidas somavam 539 bilhões de reais. Os impactos do endividamento vão desde a piora da qualidade do padrão de vida até o impacto na economia do país, com a redução do consumo. O governo federal acaba de anunciar o novo Desenrola, programa voltado para a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Podem se beneficiar pessoas que ganham até 5 salários mínimos, empresas, agricultores e devedores do FIES. Nós vamos conversar sobre esse programa, mas também sobre o que provoca o endividamento da população e como combater suas causas. Nossos convidados são os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso. Também contamos com a participação da professora do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e diretora de Informação Científica e Estudos Avançados da CAPES, Daniela Fredo, e com a doutora em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, economista do DIEESE, Iolita Araújo. Você está com dívida em atraso? Por que acha que isso aconteceu? Como resolver o problema do endividamento? Participe dessa conversa com a gente. Mande a sua participação pelo chat do nosso programa no YouTube ou pelo WhatsApp 619-9620-2573. Muito obrigada a todos por terem comparecido, por terem aceito o nosso convite. Eu queria começar conversando com a professora da UNB. Como é que a senhora vê essa questão do endividamento? O primeiro Desenrola foi de 2023, durou até 2024. A gente está em 2026, 2 anos depois, um novo Desenrola. O que explica esse ciclo das pessoas se endividarem? Bom dia, gostaria de agradecer por estar aqui hoje, pelo convite, na presença de vocês. Bom, como você bem colocou, Vânia, começou esse endividamento já depois da pandemia. Em 2020 teve o primeiro Desenrola que esperava que fosse resolver o problema, mas ele não ataca as causas estruturais do endividamento brasileiro, do endividamento das pessoas, e sim resolve um problema de curto prazo e, ao mesmo tempo que renegocia as dívidas, o que é uma característica do programa é reinserir a pessoa no sistema bancário, no sistema financeiro, tendo novas possibilidades de contratar novas dívidas. Então, o que acontece hoje no Brasil? A gente tem algo contraditório, que é o aumento da renda, né? Então, o Brasil tem aumentado a renda continuamente, aumento do salário mínimo, enfim. No entanto, ao mesmo tempo em que se aumenta a renda, tem aumento dos gastos, custos de serviços, tudo. Mas eu acho que o mais grave, o que justifica mais, é a própria digitalização do acesso ao crédito, a facilidade que as pessoas têm hoje de estar no celular e dar um clique e conseguir contratar uma dívida. Então, isso é uma característica desse período por causa da digitalização, então aumento da financiarização, e essa facilidade leva as pessoas a contratarem mais rápido. Deputado Rodrigo, como é que se explica isso? A pessoa vai lá, renegocia, porque é angustiante ter uma dívida, né? Aí a pessoa contrata uma dívida, resolve, né? Fica em atraso, resolve com um programa e em seguida arruma. Por que o brasileiro está acumulando dívida? Bom, nós estamos vivendo um momento em que os custos operacionais da família vêm crescendo. Custo de energia, custo de água, a questão do gás, combustíveis, são custos essenciais que sobem muito mais do que o próprio salário mínimo, né? Então, esses custos não tem como a família parar de gastar, tem que continuar gastando. E os outros custos que não são assim tão essenciais, né, mas são custos que eles não conseguem deixar de ter.
E o salário não vem subindo como vem subindo o preço dos produtos, no nosso modo de ver. Então as pessoas começam hoje com uma dívida pequena, que acha que amanhã vai conseguir resolver, essa dívida vem crescendo, e são dívidas que geralmente é no cartão de crédito com juros de quase 450% ao ano, né? E quando a pessoa comum vai fazer qualquer tipo de aplicação no mercado financeiro, não recebe nem 2% ao mês, né? Geralmente é poupança, é menos de 1%. Então é desproporcional o juro que a pessoa paga com, às vezes, o investimento que a pessoa coloca numa poupança, né? É desproporcional. Isso vem fazendo com que as famílias brasileiras tenham perdendo o poder de compra. Mas o hábito, é difícil você deixar o hábito de comprar, principalmente de coisas essenciais. Então nós sabemos que se não tiver uma reeducação financeira, o governo federal atuar disso como na cerne do problema, não só na medicação, vamos dizer assim, né? Isso vai continuar, vai ser mais um programa que vai dar um alívio momentâneo, né? Que as pessoas vão se sentir aliviadas, mas que logo nos primeiros meses vão começar de novo a contratar créditos, né? Então isso nós não acreditamos que seja uma solução do problema. Realmente é um alívio, né? Mas que num segundo momento já vai trazer novamente essa dificuldade ao povo brasileiro. E é o reflexo do próprio custo Brasil, né? O próprio governo vem gastando, apesar de estar batendo recorde de arrecadação, vem sempre gastando mais do que arrecada, né? Então isso é uma bola de neve que, se a gente não atuar diretamente no núcleo do problema, mais uma vez nós vamos ter um programa aí que só vai dar um alívio momentâneo. Deputado Paulão, metade dessas pessoas são pessoas que ganham até um salário mínimo. Como é que se resolve esse problema? Primeiro, cumprimentar a Vânia e os colegas da entrevista. Veja bem, esse é um problema estrutural. O processo capitalista é um processo, uma sociedade de consumo, né? Foi dito pelo colega que me antecedeu, você teria que ter um processo educativo, que não é fácil, né? É preciso lembrar que o presidente Lula tirou recentemente 40 milhões de pessoas da linha da miséria, melhorou o padrão do salário mínimo, que o governo anterior não conseguia dar reajuste acima da inflação, criou o Desenrola, agora tem um Desenrola 2. Mas vem esses fenômenos, como foi dito pela professora da UNB, a digitalização, que era um paradigma que agora é novo, né? Então são desafios. E essa casa, no caso a Câmara, na minha visão, teve responsabilidade sobre isso. Eu digo isso porque votei contrário. A autonomia do Banco Central, para mim, foi um grande erro. O projeto dormitava aqui há mais de 40 anos. Foi o primeiro projeto que o presidente Arthur Lira colocou em pauta. Ora, a autonomia do Banco Central, para quê? Para quem? A gente tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, é a segunda. Então a taxa de juros, ela consegue garrotear esse processo. Como foi dito pelo colega que me antecedeu, taxa de juros altas, desde o pequeno, o sistema financeiro, na realidade, é uma agiotagem. Só quem ganha dinheiro no Brasil é quem aplica no financeiro, a indústria, a própria agricultura e a classe trabalhadora. Esse endividamento tem a ver com isso. E não é fácil resolver, porque a gente não tem correlação de força nessa casa. A autonomia do Banco Central passou fortemente com o Centrão e a extrema-direita aqui na Câmara Federal. Iolita, vocês do Diese, eu cresci, passei a minha vida inteira com os anúncios do Diese, qual deveria ser o salário mínimo, enfim, é uma questão de renda. Como é que vocês veem essa questão do endividamento? Quer dizer, a pessoa tem que fazer dívida mesmo, senão ela não vive? Como é que vocês veem essa questão? Bom dia também. Primeiramente, agradecer o convite, né, de estar aqui representando o Diese e saudar também meus companheiros aqui de debate, em nome de Vânia. No nosso entendimento do Diese, a gente tem uma leitura bem próxima do que a professora começou a discutir também, do ponto de vista estrutural, né? Não tem como a gente discutir endividamento no Brasil como um problema pontual ou um problema exclusivamente individual, porque ele perpassa por questões estruturais, causas que levaram a esse endividamento por questões estruturais. A gente até discute do ponto de vista agora, né, atual, do que estaria prolongando esse acúmulo de dívida das famílias sob 2 pontos de vista, né, 2 pontos centrais. Primeiro, a motivação que leva a esse endividamento e, segundo, qual é a condição efetiva que esse endividamento está sendo dado.
Quando a gente olha para essa condição efetiva que esse endividamento está sendo dado no Brasil hoje, a gente tem um cenário, né, de deterioração do mercado de crédito, de uma política monetária restritiva, de altas taxas de juros, né? A gente sabe que a Selic, ela é a taxa referência para o custo de captação de crédito no Brasil, ela influencia as taxas, né, praticadas no Brasil, então perpassa primeiro por essa questão estrutural de endividamento. Quando a gente discute, né, como o deputado colocou, a questão da própria... Hoje as famílias usam o cartão de crédito não como uma ferramenta, mas como extensão da sua renda, né? Usa o cheque especial como um complemento do seu orçamento, por exemplo. Usa o hábito de parcelamento como se fosse uma coisa naturalizada, né? Então isso perpassa sobre a dinâmica, né, sobre a ótica de uma educação financeira também, porque existe ali um impacto, né? um hábito de consumo. E aí... Mas você pensa, a gente não pode ignorar as condições que esse endividamento está sendo dado. Ele passa por uma ótica da educação financeira, mas ele passa por questões estruturais também. A gente está vendo um alto comprometimento de renda das famílias e um cenário de altas taxas de juros e desse endividamento se dando pelas dívidas mais caras, né, como foi citado o cartão de crédito, o cheque especial. Então a gente vê que... E isso é um obstáculo importante, né, para o desenvolvimento econômico, para a dinâmica da economia, para o aumento efetivo de renda, para a própria percepção, né, que a gente vai comentar mais aqui, da população em relação às suas condições efetivas. Então, a nossa análise aqui, isso passa não do ponto de vista pontual de hoje, mas de uma questão estrutural. Vamos lá ver o que tem o novo Desenrola Brasil. Quais as propostas que ele traz para a gente, para renegociação, para resolver essa questão sobre a dívida. Bom, o novo Desenrola prevê um desconto de até 90% da dívida antiga, juros de no máximo 1,99, foi essa questão dos juros que todos aqui falaram, 35 dias para começar a pagar, a pessoa se reorganizar, parcelamento em até 48 vezes, uso de 20% do saldo do FGTS ou no limite até R$1.000, o limite de renegociação 15 mil por instituição financeira, e nome limpo para quem deve até 100%. As instituições, quem tiver uma dívida de até 100% nada, de até R$100, as instituições financeiras têm que limpar o nome dessa pessoa. Ela vai ter que pagar essa dívida, mas não fica com o nome sujo, porque é uma dívida muito baixa. E quem é que pode fazer essa dívida? Vamos ver lá. São pessoas que ganham até 5 salários mínimos, que dá um pouco mais de R$8.000, pessoas que devam no cheque especial, cartão de crédito e crédito pessoal. E quem tem... Então, essas são dívidas com atraso de 90 dias a 2 anos, até 31 de janeiro. Quer dizer, dívida nova não entra nessa história, né? Uma das regras desse novo Desenrola é que quem aderir ao programa não vai poder apostar durante um ano. E eu queria saber, deputado Paulão, qual o papel das BETs nesse endividamento? Porque as BETs a gente vê que tem pessoas de 24 a 40 anos, homens, jovens e homens maduros que tendem a se endividar mais. Qual a senhora acha que é a questão das BETs hoje? As BETs estão destruindo as famílias brasileiras, particularmente. Toda vez que tem projeto que eu voto contra, o governo está encaminhando. Repito, a correlação de força nessa casa é muito desigual. Você verifica o poder das BETs, né? Inclusive, sem fazer propaganda, uma BET chamada Tigrinho, que faz parte do Piauí, do Maranhão, o poder de compra daquele dono, né? Iate, a relação que ele tem com o poder nessa casa, com senadores, deputados, enfim. É uma coisa muito complexa. Eu sou favorável que tem que acabar as BETs no Brasil. Uma proposta bem radical. Avalio que está atingindo principalmente os homens. Quem tem a ponderação do ponto de vista dentro de casa, que está ponderando, são as mulheres. Na minha visão, tem que acabar. Como é que vocês avaliam essa questão das BETs, professor Yolita? Então, perpasso novamente sobre meu primeiro discurso, né? Quando a gente fala em questões estruturais do endividamento das famílias, por exemplo, a gente tem uma intensificação desse endividamento a partir de 2019, mas a gente tem fatores estruturais, né, no nosso entendimento, enquanto DIEESE, um pouquinho anterior a esse período, que contribuíram para o agravamento desse cenário, né, de endividamento das famílias.
E um desses pontos que a gente levanta é justamente essa legalização das apostas online ali em 2018, na expansão disso, que também perpassa um pouco sobre a questão da própria, né, desregulamentação do sistema financeiro e ali da expansão das fintechs, né? Acho que é importante colocar, porque vai ligar, acho que a professora também vai falar sobre isso. A gente teve entre 2019 e 2022 aí cerca de 27 milhões a mais de pessoas usando cartão de crédito ligados. A gente vai falar com mais cuidado sobre essa questão. A questão, mas para chegar nesse ponto do digital, né? Então aumenta esse número para usar em cartão de crédito ligados às fintechs e a bancos digitais. Então tem essa ligação. As bets é um debate interessante, inclusive, porque ela passa a fazer parte do debate, né? Há um pouco tempo atrás a gente não discutia indevidamente sobre essa perspectiva, agora a gente discute, porque ela passa a adentrar dentro do debate. Passa tanto que ela passa a fazer parte do desenho do programa, né? E eu acho que um ponto interessante no nosso entendimento da leitura do Diese sobre essa perspectiva é que os problemas econômicos e sociais, por isso que que a gente tenha muita cautela em analisar não de forma estática os problemas econômicos e sociais, porque eles vão tomando novas roupagens, eles vão tomando novas formas de existir. E o próprio, né, como enfrentar esses problemas, as políticas, as medidas que vão ser tomadas para enfrentar esses problemas, elas também precisam tomar nova roupagem. E eu falo isso por quê? Porque as bets agora, as apostas online, elas são novas formas de comprometimento de renda da família. Então é importante que elas estejam dentro do debate. Professora Daniela, existe também uma questão moral quando a gente discute a questão das apostas. Agora, isso deixou de ser só uma questão moral para virar um problema estrutural, o comprometimento de renda, sobretudo dos baixos salários? Qual o papel aí das apostas? Então, as apostas, ela tem essa questão moral, né, do que é certo, do que é errado, aquilo que se deve fazer, mas o problema da bet é que ela entra como, dado que os juros são altos, mal ou bem, 1,99 ao mês é baixo, é subsidiado, tudo, concordo, no entanto, ainda dá em torno de 27% ao ano de juros. O que ainda pode se vir a ser uma taxa de juros muito elevada para o cidadão, mas bem menor do que as outras taxas praticadas no mercado, cartão de crédito, etc. O fato é que a bet ela aparece como um alívio também. Então, como tem essa questão da digitalização, do acesso fácil ao crédito, o algoritmo, as pessoas olhando lá aquilo, daí ela pensa, estou endividada, vou tentar ganhar dinheiro fácil. Vem a questão da facilidade de conseguir ganhar dinheiro. E isso se mostra completamente não verdadeiro, né? Porque daí a pessoa acaba se endividando mais, piorando sua situação, na esperança de que aquilo trouxesse para ela também um alívio. Por outro lado, é algo que vicia, né? É algo que as pessoas ficam ali sendo tentadas o tempo todo. Busca também aquela satisfação rápida, momentânea, pode rapidamente juntar com cartão de crédito. E às vezes ganha um pouquinho, né? Ganha um pouquinho, e isso, eu tendo a acreditar que é um pouco calculado pelo algoritmo. Ganha um pouquinho, sente uma certa recompensa, uma migalha ali, uma recompensa, e vai apostando cada vez mais. E entra nesse jogo. No fundo, vira um jogo. E que vai transferindo paulatinamente recursos públicos, saldo do FGTS, a renda das famílias, auxílios que são dados para um lobby que são quem recebe dinheiro com as bets. Então tem uma transferência de renda aí do ponto de vista macroeconômico. Deputado, como é que se resolve essa questão? Porque não era proibido, mas também não era regulamentado. Se jogava muito, né? O deputado citou, foi um jogo que prosperou muito nesse período do Tigrinho. Depois regulamentaram. Continuou uma sangria. Como é que se resolve essa questão? Como é que do ponto de vista da dívida? Porque quem tiver dinheiro para jogar, o problema é dela, né? Na verdade, o Brasil tem esses hábitos, né? O jogo existia, não era regulamentado. Aí regulamentou, o jogo continua existindo. E se a gente proibir, o jogo vai continuar existindo, né? Porque o governo não tem esse poder de fiscalização e de atuação. Um bom exemplo é os cigarros, os vapers aí, que também é proibido no Brasil, mas todo mundo está usando em qualquer lugar. Então é uma tendência a gente discutir
sempre o momento e nunca a raiz do problema. A gente sabe que as bets, ela, além de ser um problema econômico, também está virando um problema de saúde pública. Concordo com a doutora Daniela. As pessoas estão viciando no jogo, né, e perdendo até a sua capacidade de trabalho. E existe um grande problema aí. E esses jogos, eles têm que ser realmente extintos no Brasil. Né? Nós não temos capacidade educacional para ter um uso maduro de jogos eletrônicos como está aí. É o acesso muito fácil, muitos jovens estão jogando, se endividando também, e isso traz um problema econômico de saúde pública. Mas o nosso problema de endividamento das famílias, nós temos que atuar com mais rigidez, né? Onde nós temos, por exemplo, nós vamos usar agora o FGTS como um dos saldos garantidor da dívida. O FGTS tem um juro anual de 5%. Só o programa está dando juros de quase 27% ao ano. Então, nós tiramos um dinheiro do trabalhador, todo mês do seu lerite, para aplicar a 5% ao ano, para devolver a ele no momento de necessidade. Então, nós não temos a capacidade de entender que o trabalhador precisa saber o quanto ganha, ter uma educação financeira e saber aplicar. Então, o governo assume essa responsabilidade de aplicar mal. Outro ponto importante, por exemplo, por que essa educação econômica não é colocada lá dentro das escolas, desde a pré-escola? Não, porque hoje o MEC tem mais vontade de debater ideologia de gênero do que educação financeira. Então, é um grande problema estruturante que o Brasil não quer resolver. O governo não quer resolver, quer só dar alívios momentâneos, como esse desenrola, que vai dar esse alívio, mas logo mais vai ser o desenrola 3, desenrola 4, até a gente atuar realmente na raiz do problema. Deputado Paulão, a professora falou na questão da taxa de juros, que é baixa, mas que acaba dando 27% no ano. O deputado falou da educação financeira, o senhor também falou da questão da... Como é que se resolve essa questão? Como é que o senhor avalia esse programa? Porque o FGTS, uma hora também tem limite, né? A gente usar para, a cada vez, gastar um pouco dele, gastar uma reserva de emergência. Como é que o senhor vê esse programa como um todo? Veja bem, o Desenrola, sem dúvida nenhuma, foi um programa importante, tanto o Desenrola 1 como o atual. Mas, como foi dito aqui anteriormente, é um processo para você atenuar uma realidade de hoje. O problema estrutural, como foi dito pela companheira do DIEESE, ela tem que ser aprofundado. E aí tem um debate profundo de paradigmas e projetos de governo. Queremos fazer isso? Teria que ter um pacto, sem dúvida nenhuma, um acordo a nível nacional que ocorreu em vários países, né? Exemplo, a Espanha, depois da pós-guerra do processo, houve um processo de concertação. E aí entra o sistema financeiro, a indústria, o comércio, a agricultura, a classe trabalhadora, no sentido de fazer uma pactuação sobre isso. Na minha visão, o grande problema do Brasil, primeiro que a gente tem um problema do Brasil e do mundo, que a gente não tinha. A gente tem uma concentração de renda na mão de poucas pessoas. Essa desigualdade não existia no passado. A gente poderá ter o primeiro trilionário do mundo, que é o Elon. Nunca teve no mundo um trilionário. Você tem 10 pessoas que concentram renda de 3 bilhões de pessoas. No Brasil, 40 pessoas mandam na economia. A maioria homens, poucas mulheres. No processo, com exceção da sucessora do Bradesco, da UEG, da Vic, Magalu, o restante tudo homens. Então essa concentração de renda, ela é anormal. Não tem sentido você ser bilionário. A gente fez uma modificação recente agora, foi um parto de fósseis. Porque no Brasil, quem era que pagava tributos e impostos? O pobre, a classe trabalhadora e a classe média. A elite não pagava. Você tem que tributar, principalmente para os super ricos. E esse processo de tributação, ele tem que ser voltado para as políticas sociais. Se não tiver uma concertação, você acha que os banqueiros vão abrir mão dessa taxa de juros? É muito mais fácil eu ser industrial, aplicar, ter risco na indústria ou no agronegócio, ou estar aplicando no sistema financeiro. Está o escândalo do Tamborete, que virou banco,
chamado Vorcaro, no governo anterior. Ele fez benesses para o poder legislativo e poder judiciário, e você vê o maior rombo financeiro da história do mundo. E quem é que vai pagar no final? O consumidor. Então, ou tem uma concertação, isso é um processo de Estado, não é só de governo. Eu ainda percebo a nossa casa, inclusive, tanto a Câmara do Senado, aprofundar mais esse debate. O debate, ainda na minha visão, ele está muito superficial. É importante o desenrola, resolve essa situação momentânea, mas a gente tem que discutir a questão estruturante, que uma das questões é a concentração de renda, a desigualdade e a taxa de juros, a segunda maior do mundo, só perde para a Turquia. Professor Iolita, a gente falando de... É inevitável a gente falar com o DIEESE quando fala da questão de renda. O deputado falou da concentração de renda no país, mas também a gente tem um momento histórico específico, né, muito positivo, né? A renda média dos brasileiros atingiu um recorde histórico em 2025, né? Uma renda média de R$ 3.367 por mês, um aumento de 5,4% em relação a 2024, impulsionado pela valorização do trabalho, impulsionado pelo crescimento da empregabilidade, do emprego no país, né? O país nunca teve índices tão positivos, né, de empregabilidade. A desigualdade também cresceu, né? O 1% mais rico aumentou a sua renda quase 10%. Né? E os mais pobres cresceram 3%. O que explica as pessoas se endividarem com a renda melhorando? Eu sei que a gente ainda vai chegar, eu sei que é uma questão que está aqui, é uma bola quicando, mas como o deputado falou da renda, a questão da bancarização e dos meios digitais. Mas essa questão, a renda aumenta e eu continuo me endividando, por quê? Eu tenho uma perspectiva de melhora de vida, é isso? Voltando de novo ao mesmo ponto das questões estruturais, que eu acho que tudo, no nosso entendimento, está balizado sobre isso, né? O aumento de renda, ele não significa, inclusive de indicadores como no mercado de trabalho, automaticamente, né, a melhora nas condições de vida das pessoas, de forma automática. A gente tem alguns fatores que nos, né, baliza para esse entendimento das causas do endividamento, que eu até falei inicialmente, não os citei, né? Não tem como aprofundar aqui, mas citar esses fatores que não são só conjunturais, mas estruturais, de um momento um pouco anterior a essa intensificação da dívida, que leva a esse agravamento desse cenário. E eu acho que começa a explicar por aí, começa a nos dar o entendimento do porquê essa melhora em alguns indicadores não se converte na melhora da percepção, né, e na percepção real do cotidiano. Então, algumas medidas que foram tomadas no período um pouco anterior a esse período de 2019, que houve a intensificação, por exemplo, de endividamento, algumas medidas estruturantes como um teto orçamentário, né, as medidas de precarização das relações e nas condições de trabalho, do mercado de trabalho, a limitação ao acesso de benefícios com a reforma da Previdência, por exemplo, a própria ausência de ganho real do salário mínimo nos governos anteriores, né? E aí vem a pandemia também, que teve um choque aí no consumo, na poupança, no orçamento das famílias, a expansão das fintechs, a expansão dos jogos online, a própria digitalização dos hábitos de consumo, dos meios de pagamento. Então, falo isso tudo para a gente entender que existe uma conjunção de fatores que nos leva, né, a um agravamento desse cenário. Trazendo mais para a questão da pergunta que você fez, que eu acho que não tem como respondê-la sem contextualizar sobre isso, sobre as questões estruturais. Hoje a gente tem um paradoxo, né, que é muito discutido, inclusive, nos debates. A gente observa indicadores com melhorias relativas, né, como PIB, taxa de rendimento, taxa de desemprego, e isso não se converte na população conseguir perceber que está tendo uma melhora efetiva das suas condições reais. Uma das explicações, entendo que não é só a única explicação, mas já que a gente está no debate de endividamento, uma das explicações seria o vetor do endividamento. Eu tenho ali uma melhora da renda, né, na pré-pandemia para agora, a gente tem um aumento ali de rendimento médio real de 12%, quando a gente subtrai o que foi comprometido com dívidas, esse rendimento médio baixa para uns 3%. Então, a gente tem o ganho da renda, essa renda está altamente comprometida, né, nos índices de endividamento com dívidas. Isso faz com que reduza a minha capacidade de consumo, frustre as minhas expectativas de consumo, logo, eu não tenho, enquanto classe trabalhadora, percepção real de condições efetivas de melhoras
na minha vida cotidiana. Eu acho que esse é um dos fatores que explica o porquê que essa melhora de indicadores macroeconômicos não se converte na percepção cotidiana do dia a dia. Professora, existe uma contradição entre a renda estar melhorando e as pessoas se endividarem, necessariamente? Existe, existe porque, assim, imediatamente você pensa, se a renda está aumentando, então elas deveriam estar absorvendo novos hábitos de consumo com esse aumento de renda. Mas pelos motivos, eu concordo bastante com os motivos que a Eulita trouxe aqui, elas não conseguem absorver esse ganho de renda só com os novos hábitos de consumo. E também tem uma outra questão, né? O consumo, alguns itens importantes do consumo das famílias têm sofrido inflação mais acelerada do que outros itens. Então, ao mesmo tempo que ela está aumentando de renda, talvez mudando de classe, desejando um pouco mais, melhorar o seu padrão de consumo, ter acesso às novas coisas, e esse aumento da renda ele não acompanha. Grande parte dele é absorvido pelo endividamento anterior, que é isso que eu acho que o Desenrola vem querer trabalhar, livrar as famílias daquele endividamento que ela estava antes e poder liberar essa parte do orçamento para os novos consumos. Então, quando se analisa profundamente, né, as questões estruturais, a questão da elevada taxa de juros no Brasil, a questão da elevada taxa de juros de cartão, de crédito rotativo, a questão das BETs, a questão das famílias quererem ter um padrão de vida melhor, se inserir em novos hábitos, ter direito a isso, não parece contraditório. Na verdade, esse aumento da renda, apesar de importante, significativo, ele ainda é insuficiente para comportar todas essas demandas. Deputada Rodrigo, quando a gente, como a deputada falou, itens essenciais da sobrevivência, do dia a dia, tiveram um aumento maior do que o aumento da renda. A gente viu que o aumento da renda foi de 3%, a média foi 5,4%. E a gente, assim, será que dá para evitar o endividamento diante disso? Quer dizer, se eu preciso botar comida na mesa, talvez eu precise me endividar. Como é que o senhor vê essa questão da causa do endividamento? Porque a gente também trata como se a gente fosse se endividar para comprar uma blusa nova, né? Como é que o senhor vê essa questão? Esse é o ponto-chave. As coisas essenciais para a vida das famílias brasileiras estão subindo mais do que o próprio salário, mais do que o próprio ganho. Né? E quando a gente fala teve aumento real de ganho, mas teve um aumento muito maior do custo de vida. Né? Então, alimentação, gás, energia elétrica, a própria água, combustível, que isso é essencial para toda a família. Isso vem crescendo mais. E o segundo plano, que seria as coisas menos essenciais, é um hábito que as pessoas não querem deixar de fazer, não querem deixar, às vezes, passear, poder ir com os filhos numa praça, comer um pastel, um cachorro quente. Então, eles não querem deixar de fazer isso. Né? Porque isso é a motivação da vida da gente, né? As coisas essenciais parece que já é obrigação. Então, esse paradoxo que nós temos que resolver. Então, o país tem que encarar a realidade, principalmente do governo federal. Nós temos um governo que gasta mais do que ganha. E isso inflaciona, isso faz com que a nossa taxa de juros vai estar 15%, vai chegar a mais se a gente não tiver um controle fiscal. E isso reflete na taxa de juros de tudo, cartão de crédito, cheque especial, né? E quando o governo aplica o nosso dinheiro, aplica a 5% ao ano, como eu falei. Então existe uma disparidade aí. Então nós não podemos querer resolver a vida das famílias, né, dando mais um fôlego, colocar mais um desenrola, que esse fôlego vai ser importante agora, mas também, de contrapartida, é um fôlego para as próprias instituições financeiras, porque elas que vão receber o dinheiro. Elas exploraram o crédito abundante, né, sem muito limite para as famílias, deram um crédito facilitado, e agora vem o governo e fala assim, está aqui para as famílias resolver o problema delas e resolver o problema também das empresas. Então vai ter uma capacidade financeira de emprestar ainda mais, voltar a emprestar para quem já vai ter o nome limpo de novo. E isso vai virar uma bola de neve, como virou no Desenrola 1. Então nós temos dois caminhos. Ou a gente faz de conta que estamos resolvendo o problema e vamos desenrolar 2, 3, 4, ou vamos realmente atuar onde precisa.
o governo tem que fazer o controle fiscal dele, para baixar a taxa de juros, para os juros serem menores no orçamento das famílias. Hoje as famílias pagam cerca de 30% ou de prestação ou de juros. Então 30% da renda da família já está comprometida com parcelas ou com juros, né? Então você já sai aí com 30% a menos do seu poder de compra para manter sua própria família. Então essa é uma grande preocupação nossa, né? É o grande problema para a classe política resolver. Professora Daniela, o país passou por uma grande bancarização de 2020 para cá, né? Primeiro a gente teve as pessoas que receberam o auxílio durante a pandemia, elas tiveram que aderir a um banco, né? Porque elas só recebiam por meio do banco. Depois a gente teve uma explosão das fintechs, né, que facilitaram muito, né? É muito fácil, porque era um pesadelo abrir conta em banco. Vamos falar a verdade. A gente ia no banco, precisava levar documento da avó, o RH, o DNA do bisavô. Era uma coisa... As fintechs vieram, a gente entra no celular, põe lá os seus dados básicos e abre uma conta em banco. Quer dizer, houve uma grande... E também houve uma grande democratização de acesso a banco, porque banco facilita muito a vida. Depois veio o Pix, que também colocou, a gente dá, é horrível falar isso, mas assim, a gente dá esmola em Pix. Mas enfim, porque as pessoas, enfim, e é bom que as pessoas tenham acesso a banco, né? Mesmo quem está numa condição muito vulnerável. Qual que é o papel disso no endividamento das pessoas? Sim, porque era tão bom. Sim. Essa bancarização ela é extremamente importante, porque elas inserem as pessoas dentro dessa órbita financeira, então dentro da possibilidade de participar, ter acesso a crédito, etc., mas ela é dual. Não tem como negar que tem um problema e não tem como, apesar das questões macroeconômicas, que eu concordo, da questão da elevação da taxa de juros, a questão de uma política fiscal restritiva, essas questões macroeconômicas principais, não tem como desvincular do ponto de vista microeconômico, então, a inserção das pessoas no sistema bancário financeiro, porque ela passa a ter um acesso a crédito extremamente facilitado. Paralelamente, as empresas, seja loja, seja varejo, etc., começam a se unir com esse sistema financeiro. Então, você vai fazer uma compra na CIA, compre com cartão CIA. Você vai fazer uma compra no Mercado Livre, compre com cartão do Mercado Pago. E aí é só você preencher um cadastro, colocar o seu nome. Aí você tem descontos dentro daquela plataforma de compra da Amazon, seja lá qual for, você tem desconto dentro daquela plataforma de compra se você usa determinado tipo de cartão de crédito com muita facilidade. Aí a pessoa vai tendo múltiplos cartões, múltiplas faturas, dividindo, querendo aproveitar esses descontos e perde controle dos próprios gastos. E o Pix é uma das principais iniciativas brasileiras. E ele é extremamente moderno, ele deve ser expandido. Eu acho que é uma das principais inovações brasileiras, até para competir com o mercado privado de crédito, etc., mas ele também tem aquela coisa do instantâneo, como tudo na nossa sociedade atual. Então você, quero comprar, fazer um Pix, aí faz o Pix. Aí cadê o dinheiro? Foi embora. Então, eu acho que essa questão, ela tira da pessoa a reflexão. Eu preciso disso? Enfim, e aí ela vai e entra. Deputado Paulão. Veja bem, o colega Rodrigo levantou uma questão importante. A gente está com custo alto nos insumos, né? Exemplo, água, saneamento, energia elétrica. Isso foi uma decisão política de Estado. Em governos anteriores, o setor de água e saneamento foi privatizado. Hoje, esse serviço é um desserviço, com taxas altíssimas cobrando a população no Nordeste mesmo. Para você ter ideia, Alagoas, a empresa de água foi
vendida no sertão de Alagoas, que é a parte do semiárido mais seca. Tem comunidades que há 3 meses não tem água, mas o recibo chega, o talonário, né? Isso não foi diferente da energia, né? Então tem consequência na vida das pessoas, né? A outra questão foi levantada pela colega do Diese. Pós-pandemia, a gente percebeu um problema concreto, a exemplo dos carros, né? Você tinha um equipamento eletrônico que a China concentrava a produção, e isso o mercado paralisou um pouco e foi, vamos dizer assim, a referência para as grandes multinacionais aumentar o preço dos automóveis. Passou a pandemia e o preço dos automóveis continuou alto, inflacionando. Isso tem impacto na inflação, no custo. Foi necessário agora as empresas chinesas entrarem pesado no Brasil e estão diminuindo o preço do carro. O carro com qualidade, com maior tecnologia, e aquelas empresas tradicionais clássicas que a gente conhece, General Motors, Ford, Fiat, etc. tal, eles vão ter que baixar o preço. Veja como é uma regra bruta a usura que eles praticam. E por último, essa guerra que ocorreu agora, e está ocorrendo, dos Estados Unidos com Israel contra o Irã. O Estreito de Hormuz passa 50% do petróleo. O impacto que tem no diesel, aqui no Chile teve 81% no diesel. Aqui não é diferente, foi 18%. O governo teve que intervir, fazendo um processo de renúncia fiscal de 20 bilhões. Mesmo assim, você tem uma concentração de distribuidoras e revendedoras que o governo, por mais que queira a Senacom, a ANP, o Procon, não dá conta da usura dessas pessoas aproveitando a guerra e a dor. Então tem também espertalhões no processo, principalmente o combustível. Ele tem um preço, o diesel movimenta a economia. Na hora que ele tem alteração na bomba, ele vai alterar o custo da logística e vai alterar o preço, e o custo de vida altera, como foi dito por ele. Então essa ação também tem muitos aproveitadores no processo. E no setor agora de combustível, você sabe que entrou o PCC, né? PCC só em São Paulo tem mais de 1.000 postos, o crime organizado. Mais de 1.000 postos. Então, existem alguns fatores que ajudam o processo inflacionário e ganha com isso. Então, a privatização do antes, a questão do combustível. O Brasil produz 5 milhões de barris, consome 2, mas não consegue refinar, porque no passado recente foram vendidas a refinarias, um erro estratégico, um erro de Estado. Então, tem algumas decisões políticas que, na prática, a curto e médio prazo, reflete no bolso do consumidor. E o bolso do consumidor, ele modifica o humor e é o motivo de modificar o processo eleitoral. Isso ocorreu nos Estados Unidos, quando Bush perdeu para o Bill Clinton, né, porque a inflação aumentou. Então, essa questão do custo de vida, ela tem que ser muito balizada, e o governo tem um olhar especial e vigilante para controlar a inflação. O que o Congresso pode fazer no controle dessas variáveis, deputado? Bom, assim, a solução não é mágica, né? A solução é muito trabalho e também informação. Por exemplo, na grande época das privatizações, nós tínhamos muitos problemas estruturantes, né? Vou dar um exemplo de Mato Grosso. Mato Grosso privatizou a energia, mas se não tivesse privatizado, não tinha energia até hoje, porque o Estado não tinha capacidade de fazer investimentos necessários para ter energia. Questão da água, o Estado municipalizou a água, passou aos municípios. Teve municípios que tocaram e hoje tem excelência em serviço de água, e teve municípios que privatizaram, né? E se você pegar a conta de água de hoje, de quem privatizou e quem está tocando pelo município, é o mesmo preço. Por quê? Porque o custo é igual, né? E o setor privado, ele tem essa capacidade da rapidez, de dinamismo, que o setor público não tem quando precisa passar por todas as licitações da compra de qualquer insumo. E pelo contrário do que a população acha, o que o Estado licita, às vezes, fica muito mais caro do que o privado compra de forma imediata, né? Porque tanta regulamentação no certame de compra, né, do que o setor privado.
Então, assim, existe estudo para tudo. Nós imaginamos que se a gente não tiver, eu volto a dizer, o controle fiscal nacional, o principal motivo do nosso endividamento. Se um país que não consegue gastar menos do que arrecada, e olha que o Brasil está arrecadando bem. 2024 foi recorde, 2025 foi recorde de arrecadação, e 2026 não será diferente. Né? Estamos arrecadando muito, porque nos últimos 3 anos até foi criado muitos impostos ou aumentado impostos. Né? Então existe essa força arrecadatória do governo, mas não vem atuando bem. Por exemplo, nós temos os Correios, que é uma estatal. Hoje está dando prejuízo. Né? Nos últimos 3 anos, quase 20 bilhões de prejuízo. É dinheiro público que vai ter que ser colocado para resgatar uma empresa estatal. Nos últimos 4 anos anterior ao governo Lula, foi lucro, teve lucro os Correios. Então, é a forma de gestão que você vai me dizer se é bom privatizar ou não é bom privatizar. Se tiver uma gestão coerente, é bom continuar na mão do Estado. Mas se tiver uma gestão que não é coerente, privatizar é o melhor caminho. E isso reflete todo o custo das famílias brasileiras. Né? Porque quando a gente tem que tirar um benefício da população para pagar um custo de uma má gestão, entendeu? Não é só a corrupção que quebra o Brasil, a má gestão também quebra, porque é dinheiro público que vai embora. Então é isso que nós imaginamos. Nós temos que ter um governo, primeiro olhe para dentro de casa, conserte os problemas, né, para depois conseguir dar um alívio para as famílias brasileiras. Bom, eu queria perguntar para a professora Iolita, fique à vontade para comentar qualquer uma das coisas que foram ditas antes, mas eu não queria terminar o programa sem perguntar sobre a questão da qualidade do emprego. A gente tem altos índices de emprego hoje no Brasil, tem pouquíssimo desemprego. Eu gostaria de saber como é que a senhora vê se os empregos criados depois da reforma, se eles têm uma renda diferenciada. Como é que se vocês têm algum levantamento sobre isso? Quer dizer, a pessoa está empregada, mas ela ganha menos. A questão da uberização da economia, que foi muito ampla, em diversos setores a gente tem pessoas com um emprego mais flexível. Como é que isso afeta esse momento de endividamento da população? Bem, como eu coloquei como um dos pontos, né, que como a gente analisa como uma questão estrutural também a partir da reforma da Previdência, a gente muda a concepção das relações e das condições de trabalho. Né? No nosso entendimento, houve uma precarização das relações de trabalho. Isso entra na discussão da uberização, que a gente costuma chamar de uberização do trabalho, da pejotização do trabalho, em que você cria novos postos de trabalho, no entanto, não são postos de qualidade. Né? Eu estava até assistindo uma entrevista ontem que o economista também fala o seguinte: a gente tem uma frustração, inclusive, das expectativas. A nossa geração, a geração mais jovem, né, de ver, às vezes até consegue chegar a uma graduação, a uma pós-graduação, mas você não consegue ver isso refletido no seu rendimento quando você olha, por exemplo, para a geração de seus pais. Né? Então, onde que está esse descasamento? E aí a leitura vai a partir justamente dessas relações, das novas condições de trabalho, como a professora bem colocou. Assim como a gente fala da digitalização bancária, a gente tem ali agora um algoritmo determinando a oferta e demanda, né, de uma mão de obra da classe trabalhadora, que se entende agora, a partir da uberização do trabalho, como o próprio patrão. O próprio patrão, que o empregado se considerando o próprio patrão, né, isso aí não é culpa do trabalhador, é das condições de relações de trabalho que estão sendo estabelecidas, que estão sendo pensadas, e a gente vai absorvendo isso, né? Acho que esse é o fio da questão, mas a gente tem ali agora um trabalhador que tem seus direitos retirados, né? Você não tem acesso aos direitos como se tem na formalização, então é uma forma tecnológica de pensar em formalidade do trabalho. Então acho que a precarização dessas relações de trabalho, elas se refletem em postos de trabalho que não são postos de trabalho de qualidade, logo isso não se reflete, né, no entendimento anterior que a gente conversou até, em ganho de renda que reflita realmente uma melhora da sua condição, das condições concretas de vida da classe trabalhadora. Bom, a gente está terminando. Eu queria dar 1 minuto para cada um dos senhores dar suas considerações finais. Eu só queria colocar uma questão, se alguém quiser falar sobre isso. Foi uma definição que um professor da FGV, um pesquisador da FGV, falou sobre a oferta de crédito, que é a oferta de crédito que hoje a gente tem no Brasil também, é uma oferta de crédito predatória. Se oferece muito dinheiro mesmo sem ligar se a pessoa sem avaliar se ela vai conseguir pagar.
Então eu queria que cada um de vocês falasse 1 minuto, por favor. Deputado Paulão, o senhor pode começar? Se o senhor quiser falar sobre isso, hoje sobre o que o senhor quiser falar sobre isso. É um desafio que é o debate, mas eu queria voltar à temática da colega Diese. Tem um livro interessante de um grego chamado Tecnofeudalismo, né? É preciso lembrar que esse processo dos aplicativos, eu fiquei assustado quando o ministro Marinho, o Ministério do Trabalho, ele deu uma estatística que morre por ano milhares de jovens no Brasil, acidentados por bicicleta e por motos, né? No Nordeste, a minha região é altíssimo o número de motos, acredito também no Mato Grosso. E essa juventude, com esse paradigma, que achando que é patrão, que tem liberdade, vai trabalhar em tese a hora que ele quer, só que tem 2 detalhes básicos. Não tem direito trabalhista, porque no dia que a bicicleta quebra ou a moto ou o carro, ele fica sem receber, e não tem direito à aposentadoria. Isso é um desafio. É por isso que o governo está lançando agora, de uma forma simples, pontos de apoio, que esse jovem não tem nem ponto de apoio, como tinha os taxistas no passado. Você tem um local para ter banheiro, uma sala de internet, TV, um suporte, formação para que ele tenha. Essa discussão feita pelo companheiro deputado, que a gente tem divergência mais natural, ele está colocando um ponto aqui que eu acho que congrega, que é a educação financeira. Não é fácil isso, né? Países que têm um nível de maior consolidação democrática, milenares, ele tem a formação financeira dentro de casa e no início na escola. Isso é um desafio que a gente tem que deixar para o Brasil. Professor Yolita, por favor, as considerações finais. Só complementando um pouco o que ele falou, e aí eu fecho meu raciocínio, exatamente, né, cria vínculos frágeis de trabalho, que inclusive dificulta a própria organização, né, dos trabalhadores de pensar em formas de garantir os seus direitos, né? Então não adianta só a gente gerar postos de trabalho, é importante que a gente pense na valorização do trabalho em si, né? E agradecer aqui o espaço, acho que é um tema fundamental para a gente discutir. Quando a gente fala de endividamento público no Brasil, a gente não está falando só de números, a gente não está falando só das planilhas de organização financeira, né? Nós estamos falando de passa por uma questão econômica e por uma questão social, né? Nós estamos falando de pessoas que estão se endividando para pagar contas básicas, nós estamos falando de famílias que não estão conseguindo complementar seu orçamento ou equilibrar seu orçamento. Então, assim, mesmo que tenha as medidas de curto prazo, que no meu entendimento elas são importantes para reduzir esse comprometimento da renda, né? E para dar essa possibilidade de reorganização financeira das famílias, então passa também por medidas de curto prazo, passa pelo ponto de vista da educação financeira, mas sobretudo sobre as questões estruturais que a gente aqui falou, né? Essas medidas elas só vão ter efeitos de curto, médio e longo prazo se houver o fortalecimento da renda, da geração de trabalho, de postos de trabalho, da valorização do emprego e da melhoria da qualidade do crédito e do mercado de crédito, né? Das condições de crédito do país. Professora Daniela. Bom, então voltando só, eu acho que a sociedade que a gente tem hoje, que ela está se conformando, ela teve uma mudança muito significativa da pandemia para cá. Por que eu coloco a pandemia? Porque ela permitiu que as pessoas precisassem usar meios digitais para estabelecer relações sociais. E isso teve um impacto acelerado e significativo no modo como as pessoas vivem hoje, como elas se relacionam com as telas, como elas se relacionam com as tecnologias. As empresas de tecnologia, vendo isso, elas passaram a usar essa inserção tecnológica das pessoas, das famílias, para ganhar dinheiro. Então isso aparece na uberização, isso aparece no meio de trabalho, no modo como a pessoa se relaciona com o aplicativo, achando que não tem patrão, mas respondendo a questões, por exemplo, de incentivos. Se você não sair agora, você não vai ser chamado na próxima corrida. Então a pessoa não tem descanso e não percebe que aquilo é um algoritmo que é pensado por alguém maior, regulando a sua própria vida. A mesma coisa em relação ao acesso ao crédito, que está fácil. Ela fica regulada por um algoritmo, clicando ali nas possibilidades que ela tem de compra, de acesso a crédito e fazendo questões rápidas. Então misturou algo que é muito rápido,
que se transforma a todo momento, que são as tecnologias, com a forma como a pessoa se relaciona intimamente com aquilo, e não tem solução fácil. É porque a gente se desenvolve muito lentamente, né? O ser humano leva séculos para mudar e a tecnologia não. Deputado. A pergunta que você deixou no ar, em questão do acesso fácil ao crédito, mesmo tendo uma boa parcela da população que não paga os financiamentos, né? Que ficam inadimplentes. Isso já está calculado pelas empresas de crédito, né? Elas já sabem que uma boa parcela não vai pagar. Então, quem paga as parcelas ou o financiamento em dia acaba pagando um juro maior do que deveria, porque paga por quem não paga também, né? Porque senão não era atrativo o mercado de crédito emprestar dinheiro ou, né, liberar crédito no cartão de crédito. Então, isso é mais um motivo do custo Brasil, né? Enquanto mais gente não paga, alguém está pagando por eles, porque senão eles parariam de prestar dinheiro para o brasileiro. E isso traz para a gente a certeza que nós temos que melhorar, né, nossa relação das famílias com o crédito. E quanto melhor a relação, mais barato o crédito fica. E também eles têm a certeza de que, no final das contas, o governo vai vir com um programa para ajudar a população brasileira. Então, quem empresta recursos ainda conta com isso, né? Lá no final das contas, se der uma zebra ainda, eu tenho certeza que o governo federal, seja de que partido for, vai ajudar as famílias brasileiras a sair do endividamento. E isso traz uma certeza de ganho a quem empresta dinheiro aqui no nosso país. Então, para concluir, eu queria me sentir muito honrado de estar com vocês aqui hoje, né? Vânia, Paulão, Daniela e Yolita, né? Um prazer, alguns estou conhecendo agora, né? Prazer estar com vocês aqui e estamos à disposição para debater os grandes problemas do nosso país. Obrigado, Vânia. Eu agradeço demais a presença de todos. Nós conversamos sobre o endividamento do brasileiro e o novo programa de renegociação lançado pelo governo federal com a economista do DIEESE, Yolita Araújo, a professora do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Daniela Fredo, e os deputados Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso, e Paulão, do PT de Alagoas. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.